sapo, quando você coloca numa panela com água muito quente, quando ele entra nessa panela, ele sai rapidamente, porque ele sente que a água está muito quente, está fervendo. Você joga ele lá, está quente, ele pula de volta, ele não fica lá. Porém, se você colocar o sapo dentro de uma panela com água normal, e ir esquentando aos poucos, ele vai se adaptando com aquela água, a ponto que vai passando, você vai aumentando, o fogo vai aquecendo a água, vai aumentando, e o sapo continua lá. E quando a água está bem quente, a água já está fervendo, e ele percebe que essa água está quente, sabe o que ele faz? Ele tenta pular, mas ele não consegue, porque ele morre. Assim está muitos casamentos hoje em dia. A água está fervendo, a chapa está fervendo, e as coisas estão acontecendo, e as pessoas entram numa zona de conforto, e eles não conseguem alinhar nada, e quando vê, está na última situação. E nesta noite eu vim com a unção do Espírito Santo para trazer a mudança nos casamentos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, a vida de cada casal aqui, Senhor, nessa noite. E através, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, eu venho, Senhor, ministrar cada coração aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já ministrou na minha vida. Obrigado porque o Senhor já ministrou na vida do meu casamento, na minha relação com a minha esposa. Obrigado, Jesus. E essa palavra então será reportada da maneira que Tu queres nesta noite para cada um de nós. Sabemos, Senhor, que muitos casamentos estão como aquele sapo que estava dentro da panela e a água está quase borbulhando de tão quente. Situações financeiras, situações espirituais, situações conjugal estão se acabando, estão se arruinando, e as pessoas entraram numa zona de conforto, Senhor, e não querem, Pai, serem mudados. O Teu Espírito tem liberdade aqui no nosso meio para fazer o que quer, Senhor. Por isso eu entrego cada coração aqui. Eu entrego, Senhor, desde o coração mais duro até o coração mais esplêndido, para ser moldado pelo Teu Espírito, Pai. Pai, a Ti a honra, a glória e o louvor e o aplauso a Ti, em nome de Jesus. Pode se sentar. Amanda, fique em pé, por favor, filho. Eu sou o Zander da Amanda. Amanda, vira para lá, dá um tchau. Essa é a promoter que o Rodrigo falou, realmente. Dá as coisas na mão dela, é uma executiva nata. O que ela põe em mãos assim acontece. Eu sou aquele cara que crio bastante, tenho bastante ideias. A Amanda é aquela que executa. Por isso fazemos uma dupla dinâmica, né? Casal 20 aí, desde 20, deixa eu acertar, 20, quantos anos casado? 20 e tantos anos casados, nós estamos aqui. Então, para a glória de Deus, trabalhando com casais há muito tempo. Nós temos uma apostila chamada Eles e Elas, e agora nós estamos trabalhando o curso Aliança, juntamente com o Rodrigo e a Fernanda, né? Já formamos aí algumas turmas, e Deus tem abençoado e restaurado para a glória de Deus. Amém? Pegue sua Bíblia aí, se você não tiver seu smartphone, se você observar que alguém não está sem, você pega aí, fica pertinho dele e ajuda nessa leitura que nós vamos fazer em Lucas capítulo 19. Nós vamos falar sobre mudança. Não é fácil, né, gente? A mudança, ela é uma escolha individual, porque a maioria dos casais, eles entendem como uma competição. Então a mulher vira para o marido e diz: você precisa mudar. E o marido vira para a mulher e diz a mesma coisa: você necessita mudar. E aí os dois ficam naquele embate, naquela briga, que um precisa mudar, o outro precisa mudar, e aí eles não conseguem entrar em um diálogo, eles não conseguem identificar o que é positivo em um e o que é negativo em outro,
o que o lado positivo da pessoa pode me beneficiar e o que o lado negativo meu pode ser preenchido pela pessoa que está do meu lado. Então as pessoas não conseguem ouvir, as pessoas não conseguem ver, e isso dificulta a mudança. Você sabe que existe um monte de pessoas que já estão muito tempo dentro da igreja, dentro desse ambiente favorável a nós, porque além de nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos o poder de Deus para nos auxiliar, e a gente esquece disso, e as nossas emoções acabam entrando na frente, então a pessoa não abre o coração e não consegue uma mudança, e dias passam e as pessoas continuam da mesma forma. É como esse sapo que eu falei aqui na introdução da mensagem: a água está fervendo e eles não estão percebendo que a água está sendo aquecida, eles não estão percebendo que aquele gesto pequeno criou-se um muro, criou-se um bloco entre você e o cônjuge. Eles não entendem, eles não compreendem, não querem trabalho também para poder resolver a sua situação financeira e chegar e sentar: você precisa, agora nós precisamos cortar alguns gastos, como a Fernanda fez com o Rodrigo. Eles não conseguem dialogar, eles não conseguem ouvir o outro, e está muito claro. Mas nessa noite eu trouxe algo muito pontual em Lucas 19 para a gente entender como essa mudança acontece. Eu vou demonstrar aqui para vocês 4 lições para a gente colocar em prática. Por que muitas pessoas sabem o que tem que fazer e não conseguem fazer? Por que será que muitas pessoas entendem que sabem qual é a atitude que devem tomar e não conseguem? Porque o seu coração está tão duro e ela está cheia de crenças limitantes, de situações que trouxe do seu passado, que elas não conseguem entender. Eu louvo a Deus porque eu sou muito diferente da Amanda, da presbítera Amanda. Ela é muito diferente do presbítero Zander. E aí eu consegui enxergar nela o lado positivo dela, que me preenche. Aliás, o que me trouxe a me apaixonar pela presbítera Amanda foi aquilo que tem nela que eu não tenho. Você sabia disso? Olha para essa pessoa do seu lado aí. Aquilo que você não tem, ela tem. Aquilo que ela não tem, você tem. O que é isso, pastor? Você está dizendo que o que? Lógico, eu sou do gênero masculino, ela é do feminino. Não estou dizendo isso. Não estou falando algo mais antropológico. Eu estou dizendo nas suas emoções. Você se apaixonou por ela porque ela não é tão dura quanto você. E ela se apaixonou por você porque você não é tão executiva como ele. Vocês entenderam? Vocês se completam. Mas é lógico que a gente vem de uma cultura da sua família, aquilo que você trouxe, aquilo que você ouviu, viu e fez, você trouxe do passado, e ela também, e os dois resolveram caminhar junto. No primeiro ano foi uma festa, lua de mel. Depois de 20 anos, muitas coisas foram deixadas para trás. Mas olha o que diz Lucas capítulo 19, e quando eu falar deste homem, vocês vão começar a entender que a mudança, ela é uma escolha individual. Não adianta você apontar para ela e dizer que ela tem que mudar, nem vice-versa. A mudança começa em você. E sabia que quando você muda, ela muda? Mas por que isso? Porque toda ação leva a uma reação. Então quando você começa a tomar atitudes diferentes, isso constrange ela. Quando você começa a ter atitudes de amor para o seu cônjuge, entender que a intimidade que você tem com ela é mais do que da sua mãe. A pessoa que está